senhores, quando estou aqui na área, lá em Curitiba, sempre estamos participando das atividades da BGC, também da Ordem, e eu quero aqui trazer o abraço de toda a equipe. Aliás, tem alguém da equipe de missões que era de missões, agora foi remanejada para o outro setor, que é a Marta. A Marta trabalhou durante algum tempo conosco, e ela estava aqui agorinha, não estava? De repente você levou está ali, pensei que você tinha saído com o Benício, e o Serjão está por aí, trabalhando, né? Provavelmente. Aliás, estou conhecendo a sua mãe hoje, sabia que a Marta fala muito bem da senhora? Fala muito bem, nós oramos pela vida da senhora. E ela falou, minha mãe cuida do meu filho melhor do que eu cuidaria. Viu? Vó é outra coisa, né? É outra história. Queridos, então eu trago o abraço de toda a nossa estrutura da Convenção Batista Paranaense, em especial do nosso diretor-geral, pastor Antônio Valdemar Cuco Filho, que mandou um abraço para o pastor Elias, que é o vice-presidente da nossa associação, não é isso, aqui da Grande Curitiba. Trago também um abraço do nosso coordenador, pastor Luiz Felipe, e também do meu parceiro, meu fiel escudeiro, pastor Rodrigues. Quando nós não estamos juntos é porque ele está falando em um lugar e eu estou falando em outro lugar. Já até apelidaram a nossa dupla, mas eu não vou falar aqui o apelido que deram para a nossa dupla, que eu não concordo, certo? E mesmo porque, de repente, estiver aí filmando, depois ele vai ver e vai falar, não vou falar não, tá? E quando eu e o pastor Rodrigues fomos convidados para assumir a obra missionária no estado do Paraná, quando o pastor Antônio Cuco nos convidou, há 3 anos atrás, mais precisamente no finalzinho de 2022, e aí 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, e até sei lá quando os irmãos nos suportarem, e o pastor Antônio também nos suportar, nós estaremos trabalhando na obra missionária. E nós amamos esse negócio. Eu fui missionário com a minha esposa, Luciana, e mais os nossos filhos, durante 17 anos, missionário dessa igreja, de missões nacionais, no Rio Grande do Sul. Saímos da cidade de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, tínhamos recebido o convite para ficar como pastor auxiliar da primeira igreja batista, e com a proposta de, quando o pastor Donaldo se aposentasse, eu ia substituí-lo. Eu falei, não, pastor, eu vou para o campo missionário. O pessoal falou, vocês são malucos, para onde vocês vão? Não sei, para onde Deus nos mandar. E Deus mandou a gente para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Novo Hamburgo. Imagine, queridos, só alemão lá. Para vocês terem uma ideia, o culto de posse, nem todo mundo foi. Eram 10 pessoas, eu fui lá para revitalizar o trabalho. Então, o culto de posse, algumas pessoas da igreja não foram. No domingo, o almoço do pessoal foi o novo missionário da igreja. E aí, o irmão Judas Tadeu do Nascimento, que depois evangelizei, ele ia na igreja, mas não era crente, eu batizei no final daquele ano de 92, e eu me lembro que ele falou assim para mim, logo, quando a gente estava se preparando para sair de lá, nós já tínhamos culto, ponto de pregação na casa do Tadeu, ele era um baita evangelista, e ele falou o seguinte, pastor, vou te confessar um negócio. Há 4 anos atrás, quando o senhor chegou aqui, nós não fomos no culto, meu sobrinho foi. E aí, no almoço, eu perguntei assim esqueci o nome do menino, e aí, como é que é o novo pastor da igreja? Aí o menininho falou, tio, você precisa ver, ele é pretinho, igual um tição. Falei, Tadeu, sério, cara? Falei, pois é. Mas quando eu fui ver, ele falou, não é tão preto assim não, né? Meu sobrinho, tudo alemão. A minha esposa, ela começou a aprender a falar alemão, porque a gente passava na rua, o pessoal falava, alles gut, alles blau. Eu falei, que? Aí eu perguntei para a irmã Vilma, uma senhorinha, já deve ter falecido, na época ela tinha 82 anos, isso em 92, e aí eu perguntei para a irmã Vilma, o pessoal fica rindo para mim, fazendo assim, alles gut, alles blau, e aí eu não sei o que falava, você que está me xingando? Não, pastor, faz essa saudação para ele que está falando o seguinte, tudo bem, tudo azul. Aí então começamos a aprender alguma coisa em alemão. A Luciana, inclusive, começou a aprender com a irmã Vilma, e a irmã Vilma dizia o seguinte, não sei por que brasileiro não fala alemão, tão fácil falar alemão, pensa em uma língua difícil de aprender. Né? E aí,
Depois do Rio Grande do Sul, deixamos uma igreja em condição de autossustento na cidade de Novo Hamburgo e viemos para o Paraná em 1997 para substituir 2 missionárias que fizeram um trabalho fantástico lá em Laranjeira do Sul. Nós viemos lá só para construir o templo, construir a casa pastoral, organizar a igreja, e em 3 anos e 11 meses deixamos a igreja em condição de autossustento. Depois nós fomos para a cidade de Francisco Beltrão. Lá nós fomos reestruturar um trabalho, e lá nós fomos abrindo várias frentes missionárias. Abrimos trabalho em Ampere, em Barracão, Barracão e Dionísio Cerqueiro. Dionísio Cerqueiro é Santa Catarina, e Barracão é Brasil, divisa de Brasil e Argentina, Paraná. Depois Santo Antônio do Sudoeste, Planalto. Fomos abrindo várias frentes missionárias ali. Uma igreja, queridos, quando eu assumi lá, com 8 membros. Você sabia que o que faz a igreja crescer é quando ela começa a sair das 4 paredes? Eu fiquei feliz quando o pastor Elias nos convidou, eu e o pastor Rodrigues, para desafiar a liderança da igreja. E eu falei o seguinte, se toda a igreja tivesse um líder que tivesse uma visão missionária como o pastor Elias tem, com certeza nós seríamos uma denominação muito forte no nosso estado. Nós somos hoje cerca de 67 mil batistas. E muitas igrejas, elas não estão desenvolvendo como deveriam se desenvolver. E aí o pastor Antônio, quando ele nos convidou, eu e o Rodrigues, é porque nós trabalhamos em campo missionário, nós sabemos o que é esse negócio. Sabemos que para você deixar tudo e ir para um campo missionário, não é para qualquer um, só por Deus. E eu me lembro quando nós chegamos em Novo Hamburgo, né, Luciana? Éramos eu, a Luciana, a Núbia e o Claudinho. O Claudinho era bebezinho. E depois nasceram lá em Novo Hamburgo Pedro Henrique e o Mateus. Aí agora, depois por último, há 20 e poucos anos atrás, 28 anos atrás, nasceu o João Paulo em Laranjeira do Sul. Então são 5 filhos. Eu até esqueci de trazer a foto para dar trabalho para os meninos lá da mídia, da minha família. E uma das coisas que a gente, quando nós éramos missionários, o pessoal olhava, a primeira coisa que via era a foto, aquele monte de crianças. Falava, meu Deus do céu, como é que eles conseguem? Tudo escadinha, sabe? Um nasceu, depois no ano seguinte nasceu outro, no ano seguinte nasceu outro, cresceram todos juntos. E hoje, graças a Deus, temos uma família muito abençoada. Queridos, uma das coisas que a gente tem aprendido e trabalhado juntos é saber que, enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisamos fazer a obra do Senhor, porque nós queremos apressar a volta do Senhor Jesus Cristo. E aí, quando sentamos para fazer o projeto de missões, para pelo menos 5 anos, uma métrica para 5 anos, e depois nós revemos todo esse projeto para, então, aplicarmos outros avanços na obra missionária no nosso estado. Quando nós chegamos, nós tínhamos em torno de 50 missionários. Hoje nós temos mais de 100 missionários, 17 projetos. O primeiro ano nós desafiamos os batistas paranaenses a cada um batista ser um missionário onde for. Por isso que o primeiro tema foi por onde eu for. E o versículo que nós escolhemos, depois eu vou destacar o versículo que nós escolhemos, que é 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vou trabalhar o tema esperançosos, inconformados e imparáveis. Foram os 3 temas que nós tivemos nesses 3 anos, de 2023, 24 e 25. Esse ano o tema é inabaláveis, e aí escolhemos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Mas uma coisa que nós conseguimos perceber no meio, onde nós íamos, onde nós vamos, queridos, as igrejas estão vibrando pela obra missionária. Mas algumas pessoas ainda estão pensando, será que de fato fazer missões vale a pena? Será que de fato falar de Jesus Cristo para o meu vizinho vale a pena? Será que de fato fazer a diferença na vida de uma pessoa vale a pena? Com certeza vale, queridos, porque nós estamos plantando para a eternidade. Aí no segundo ano, nós trabalhamos o tema inconformados, ou seja, o homem mais inconformado que pisou no chão do planeta Terra, no nosso ponto de vista, foi o apóstolo Paulo. E ele disse o seguinte em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E, no ano passado, nós trabalhamos o tema imparáveis.
todos esses temas, nós fazemos pesquisa, nós vamos no campo, nós viajamos esse Paraná inteiro, e não só no Paraná, mas em outros lugares também no Brasil, e até fora do Brasil, para saber o que está acontecendo em todo o mundo, porque tudo está conectado. Os mais de 7 bilhões de habitantes que estão na face da Terra, não pensa que é só no seu bairro, só na sua igreja, só na sua casa que tem problema, não. Todo mundo tem problema. E aí nós descobrimos que desde a história, do início da história da igreja cristã, a igreja ela tem sido, tem se tentado impedir com que a obra do Senhor avance, mas nada consegue parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí, por isso, eu quero pensar com os irmãos, nesta noite, sobre esperançosos, inconformados e imparáveis. O texto que eu escolhi é 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, quando o apóstolo Pedro, ele, numa situação que era incomum na época, ele, para motivar aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, martirizados, humilhados, mortos, ele disse o seguinte para eles: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de nós trabalharmos esse tema, eu gostaria de compartilhar para os irmãos os projetos missionários que nós temos. Nós temos 17 projetos missionários. Nós investimos R$362 mil por mês para manter os mais de 100 missionários e os 17 projetos. 2 desses projetos, essa igreja escolheu para nos apoiar financeiramente. O projeto Pluripovos. O Pluripovos, nós temos alguns missionários que trabalham com ciganos, que trabalham com haitianos, que trabalham com venezuelanos, que trabalham com cubanos e outros povos que estão aqui no nosso Paraná. É um trabalho que tem sido coordenado pelo pastor Igor Shimura, onde temos vários missionários que têm trabalhado, e um dos missionários que foi contratado agora, recentemente, ele retornou dos Estados Unidos para cá, ele trabalhava com pessoas de línguas hispanas lá nos Estados Unidos, o pastor Jamil, e ele veio para cá visitar a gente, nós conversamos com ele, como ele é daqui de Curitiba, nós falamos: pastor, você não quer voltar para trabalhar para cá? Fizemos um culto no ano passado, lá no Centro Batista, só com pessoas de língua hispana, e foi um culto muito abençoado. Aí nós o contratamos, e hoje ele é um dos nossos missionários, que tem trabalhado com cubanos, venezuelanos, argentinos, enfim, várias nacionalidades de língua espanhola. E essa igreja está apoiando esse trabalho. E nós queremos aqui, em nome de Missões, agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Um outro projeto que os irmãos também têm apoiado, desses 17 que nós investimos, é no litoral. No litoral nós temos 4 missionários lá no litoral, mas em especial 2 saem daqui de Curitiba todo final de semana para ir dar curso de capacitação e viajar por todas aquelas ilhas que tem lá, não sei quantas ilhas tem aqui no nosso litoral. O pastor Reginaldo e a irmã Mariana, eles todo final de semana vão para lá para capacitar. Para vocês terem uma ideia, tem 2 anos que eles estão trabalhando lá, nós já participamos de 2 formaturas, mais de 100 pessoas foram capacitadas por eles, estão dirigindo igrejas, estão hoje à frente de trabalhos. Também nós temos o pastor Célison, que trabalha também lá no litoral, que coordena esse projeto no litoral. Também temos o missionário, que eu esqueci o nome agora, eles pegam um barco, vão para as ilhas, queridos, e ficam lá na ilha falando de Jesus Cristo e capacitando as pessoas. E essa igreja, espero, pastor, que vocês não só invistam recursos financeiros, mas que também a igreja possa um dia ir lá visitar para ver o que está acontecendo. Inclusive, no final do ano, quando tiver formatura, vamos convidar o pastor, lógico que eu não posso prometer agora, mas ver se o pastor pode ir lá pregar na formatura das pessoas que já estão sendo capacitadas nesse ano de 2026. Vocês precisam ver que coisa linda que está acontecendo no nosso litoral, com esses
irmãos, com essas pessoas que têm trabalhado lá, dando as suas vidas a serviço dos batistas paranaenses ali do litoral paranaense. Então, esses são os dois projetos que a igreja vai estar investindo, tem investido já em oração, e agora, com recurso financeiro, nós queremos dizer para os irmãos que nós estamos à disposição dos irmãos para tudo aquilo que vocês quiserem, estaremos sempre à disposição para dar qualquer que seja a explicação com relação a esses projetos que os irmãos estão apoiando. Ok? Voltamos agora ao texto bíblico. O apóstolo Pedro, quando ele escreve essas duas cartas que ele escreveu, ele escreve essas duas cartas para as 5 igrejas, aliás, as 5 províncias romanas lá na Ásia Menor. Estava acontecendo uma coisa muito triste no meio dos cristãos. E o apóstolo Pedro, então, ele escreve para motivar aqueles irmãos a eles continuarem confiando em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Qual era o contexto? Em especial, nessa época do apóstolo Pedro, que foi mais ou menos nesse período que ele escreveu as cartas, de 60 a 67, tinha um imperador terrível, muito mau, um jovem que assumiu o poder aos 16 anos de idade. Esse moço se chamava Lúcio Domício Embrório. A mãe dele tinha uma proposta de poder para o seu filho, para que ele fosse imperador. O pai dele morreu. Quando o pai dele morre, a dona Agripina, mãe do Lúcio, diz o seguinte: agora, o que nós vamos fazer se o meu marido morreu e agora o meu filho não vai poder ser imperador? Aí, então, ela se casa com o próprio primo, para, então, que o seu filho pudesse assumir, no futuro, o reinado. Só que o futuro para ela tinha que ser imediato. E aí ela prepara um grande banquete, e nesse banquete ele dá um prato especial para o seu marido. O nome dele era Cláudio, meu xará. Aquele moço, nunca que ele iria desconfiar que a sua própria esposa, tio do seu sobrinho, iria envenená-lo. Foi exatamente isso que a dona Agripina fez. Envenenou seu marido para que o seu filho assumisse o poder. E aos 16 anos de idade, Lúcio Domício Embrório assume o poder. Quando ele assume o poder, a primeira decisão que ele tomou foi a seguinte: agora eu vou ser conhecido pelo mundo inteiro, não como Lúcio Domício, mas como Nero. Inclusive, os livros de história contam que esse moço foi um grande herói, mas ele foi um dos piores homens que viveram na face da terra, um anticristão que tentou destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha o que Nero fazia. Ele pegava os cristãos, principalmente os líderes, e levava para o seu palácio. E lá no seu palácio ele fazia uma grande festa. E nessa grande festa ele preparava todo o cenário para que o ápice da festa fosse quando trouxesse os cristãos para o momento máximo da celebração. Ele então levava para o jardim do palácio e ficava numa plataforma, e depois de muita bebida, de muita droga, de muita orgia, no meio daquele fervo todo, eles chamavam os cristãos e começavam a humilhar os cristãos. Ele subia na plataforma e, vestido de uma forma muito característica da época, e principalmente por ser um homem de nome, ele se vestia especialmente para aquele momento. E ele ficava de cima daquela plataforma com seu polegar esticado assim. E aí o animador de auditório começava a gritar: morte aos cristãos, morte a Cristo, morra Cristo, morra os cristãos. E eles traziam os cristãos para aquele momento da festa. E Nero ficava se divertindo com a plateia. Ele fazia com o dedão assim, quando ele ia fazer para o negativo, aí as pessoas esperavam que ele fizesse isso, e ele fazia assim, eles, oh! E aí ele começava de novo, e ficava brincando com a plateia, até que, num momento máximo,
ele fazia assim com o polegar. E eles jogavam combustível em cima dos cristãos, tacavam fogo. E aí era grande festa. E eles começavam a vibrar com aquele momento quando os cristãos estavam sendo martirizados. Em outro momento, Nero levava os cristãos para um lugar muito bonito, um campo muito bonito, onde ele deixava flecheiros, que eram exímios na arte da flecha. Eles eram treinados para lançar flechas e acertar de qualquer lugar. E eles ficavam em lugares estratégicos, com flechas envenenadas. E aí o máximo da festa é quando então trazia os cristãos para aquele momento. E aí Nero então começava com aquele discurso e o seu animador de auditório começava a gritar: mata os cristãos, morte a Cristo, morra os cristãos. Quando Nero fazia assim, aí então o animador gritava: corra, cristãos, porque se o seu Senhor, se o dono de vocês realmente vive, ele vem para salvar vocês. E aí alguns tentavam correr e eram alvejados com flechas envenenadas e eram colocados aqueles monte de corpos de cristãos para serem ali aplaudidos e as pessoas vibravam com aquele momento. Em outra situação, ainda não tinha sido construído o Coliseu. O Coliseu ele foi construído, aliás, o início da construção do Coliseu foi em 71 depois de Cristo, pelo imperador Vespasiano. Ele foi concluído no ano 80 depois de Cristo pelo imperador Tito. E todos esses imperadores, eles davam continuidade àquilo que o imperador anterior fez, tentar dizimar os cristãos da face da terra, os cristãos da face da terra. E aí Nero, ele levava então, como ele não tinha ainda construído o Coliseu, era um projeto que ele tinha, aí ele levava os cristãos para as arenas. Nas arenas ele levava não só agora as pessoas da elite, ele levava as pessoas, todas as pessoas comuns. Ele convocava as pessoas para ir para as arenas. E na arena, então, começava todo aquele discurso de que os cristãos eles estavam atrapalhando o crescimento da cidade. E por eles estarem atrapalhando o crescimento da cidade, eles precisavam morrer. Tanto é que quando Nero ele viu que não estava conseguindo ter intento em matar todos os cristãos, ele, para fazer com que a população toda se voltasse contra os cristãos, sabe o que ele fez? Ele mandou incendiar Roma, e ele estava do seu palácio tocando a sua harpa, a sua lira, se deliciando daquele momento, vendo Roma pegar fogo e culpar os cristãos. Então ele levava os cristãos para as arenas, e lá nas arenas, então ele levava aquela população para lá, e eles preparavam feras, as feras eram treinadas para dilacerar pessoas. Além de ficar com fome, as feras, elas eram treinadas para dilacerar seres humanos. Então, no momento máximo da festa, as pessoas se embriagavam, era distribuída comida, e aí Nero subia na plataforma e começava então aquele momento: mata os cristãos, mate a Cristo. E quando Nero fazia com seu polegar assim, depois de muita diversão, eles traziam os cristãos para o centro da festa, soltavam as feras e devoravam os cristãos. Por causa disso, alguns cristãos estavam desanimando de seguir a Cristo. Alguns cristãos estavam começando a achar que não valia a pena continuar servindo a Jesus Cristo. E eu quero fazer uma pergunta para você nesta hora. Às vezes você passa por algumas lutas e você pensa que Cristo não está com você, mas a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Logo, naquele momento mais difícil que você tem passado, Jesus Cristo está ali. E aí, queridos, por causa disso, que as pessoas estavam desanimando de servir a Cristo, Pedro, ele então escreve essas duas cartas. E ele diz para eles o seguinte: vocês devem andar de cabeça erguida, sabe por causa de quê? Porque vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, diz a história que o próprio apóstolo Pedro, depois de escrever essas duas cartas, ele mesmo foi para o martírio. Então ele foi convocado para ir para o martírio, ele foi chamado para ir para o martírio, ele foi induzido a ser também martirizado.
Mas antes dele ser martirizado, aconteceu algo extraordinário ali naquele momento onde os cristãos estavam sendo mortos. Primeira coisa foi que Nero, ele assumiu o poder aos 16 anos, mas ele, além de ter feito tanta atrocidade, ele tinha um discurso fantástico, era aquele jovem, sabe aquele jovem eloquente? Nero era eloquente demais, e ele também era tão louco da cabeça que ele disse certa vez o seguinte: que grande artista o mundo vai perder quando eu morrer? E quando ele fazia esse discurso, as pessoas vibravam. Imaginam, queridos, a plateia vibrava quando ele falava essas loucuras. Só que a mãe dele o contrariou, disse que ele não devia de fazer determinada coisa. Sabe o que ele fez? Mandou matar a mãe. Imagine, queridos, que homem mau. Só que ele era tão mau a ponto de não aguentar a própria maldade e aos 34 anos se suicidou. Mas antes dele se suicidar, ele ainda fez um outro ato de levar Pedro para ser crucificado. Quando Pedro estava sendo levado para o martírio, ele estava no corredor da morte, ele ia ser crucificado. A história diz que ele foi crucificado. E dizem que Pedro, quando ele estava indo para a crucificação, de um lado estava vendo alguns cristãos que estavam ali chorosos, mas ao mesmo tempo estavam ali para ver se Pedro ia colocar em prática aquilo que ele tinha escrito para os irmãos, motivá-los a continuar firmes, de cabeça erguida, porque eles se encontrariam com Jesus. A vida deles não terminaria aqui, aliás, começaria depois que eles partissem. E no meio daquelas pessoas tinha também a esposa de Pedro. Alguns dizem que ela chamava Concórdia, outros dizem que ela se chamava Perpétua. Fato é que quando Pedro está naquele momento ali angustiante, sendo humilhado, sendo maltratado, sendo xingado, jogando ovo podre, jogando tomate podre, jogando pedra nele, ele olha para sua esposa e e diz o seguinte para ela: mulher, aconteça o que acontecer, não abandone o nosso mestre. Ele morreu por nós e eu vou me encontrar com ele hoje. A tradição diz, alguns historiadores não concordam com o que a tradição diz, mas a tradição diz que Pedro ele tinha o seu último pedido a fazer. E aí, no seu último pedido, ele disse o seguinte: eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu, por isso, crucifiquem-me de cabeça para baixo. A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A questão é a seguinte, queridos: qual era o motivo de tamanha determinação? A esperança, a inconformidade e entender que era imparável. Principalmente o sentido de sermos esperançosos. E uma das coisas mais fantásticas que estava acontecendo naquela época, embora muitos cristãos estavam sendo dizimados, mortos, sabe o que estava acontecendo? É que muitas pessoas estavam se convertendo. Mas por quê? Como que estava acontecendo esse fenômeno? Inclusive, nessa época, surgiu uma frase que foi considerada uma frase célebre, que diz o seguinte: parece que no sangue dos cristãos tem semente, porque quanto mais nós matamos cristãos, mais surgem cristãos. Quanto mais enterramos cristãos, mais brotam cristãos. O fenômeno que estava acontecendo era o seguinte: quando o imperador levava os cristãos para serem martirizados, sabe o que estava acontecendo? As pessoas que iam para ver aquele espetáculo horrendo, inclusive iam para a grande festa, quando chegavam lá, viam aqueles cristãos que não abandonavam a sua fé. E em vez de eles espraguejarem contra o imperador, em vez de eles espraguejarem contra aquelas pessoas, sabe o que eles faziam? Eles se abraçavam e começavam a cantar cânticos de louvor ao Senhor. Imagine, queridos, um grupo de pessoas sendo morta, sendo humilhada, não reclamar, não criticar, não blasfemar e começar a cantar cânticos de louvor. Imagine, por exemplo, cantando o Salmo número 8. Ó Jeová, Senhor nosso, quão grande é o teu nome em toda a terra, aleluia. Imagina
E aí depois deles cantarem, eles se ajoelhavam e começavam a orar: Senhor, abençoe o nosso imperador, que ele possa também ter o mesmo encontro com o Senhor Jesus Cristo que nós tivemos. Quando as pessoas viam o testemunho daqueles cristãos, voltavam para casa impactadas e se tornavam também cristãs. Ou seja, o imperador estava achando que estava exterminando os cristãos, mas ele estava promovendo uma grande campanha de evangelização. Por isso é que surgiu a frase: parece que no sangue dos cristãos tem semente, porque quanto mais se enterra cristãos, mais surgem cristãos. O motivo de tamanha determinação era a esperança que eles tinham no futuro. Aliás, dizem os pesquisadores, os estudiosos sobre o comportamento humano, que todo ser humano normal, ele é movido pela esperança. Quer ver alguns exemplos? Nós temos esperança de melhoria na nossa cidade, temos esperança de melhoria no nosso estado, nós temos esperança de melhoria no nosso país quando nós vamos às urnas. Vamos lá, votamos e acreditamos que aquela pessoa que nós votamos vai fazer alguma coisa em benefício da sociedade. Quer ver um outro exemplo? Ao dar à luz, a mãe, ela tem esperança que o seu filho seja bem-sucedido. Nenhuma mãe, quando nasce o seu filhinho, pega o seu filhinho no colo, olha para ele e diz assim: isso não vai dar nada na vida. Não! E ser bem-sucedido não necessariamente é ser rico ou famoso. Ser bem-sucedido é alguém que vai propiciar à sociedade algo de benefício, vai ser alguém que vai promover a paz da sociedade. Quer ver um outro exemplo? Uma pessoa, quando vai no médico, o único exemplo que eu não posso usar aqui como bom é do meu avô. Meu avô, ele ia no médico e ele disse o seguinte: o médico não sabe nada, não vou tomar esse remédio coisa nenhuma. Mas ninguém, quando você vai no médico, aí faz todos aqueles exames, e aí depois o médico vai e passa uma receita. Ninguém pega aquela receita e diz assim: eu vou tomar esse remédio só para quebrar o galho do médico. Não! Nós vamos tomar o remédio porque nós esperamos que vamos ficar curados, certo? Ou seja, a esperança, ela motiva a nós vivermos uma vida melhor. Quer ver um outro exemplo? O trabalhador. O trabalhador, ele trabalha na esperança de ser recompensado por um salário justo e também ter o reconhecimento do seu patrão. O patrão, ele trabalha, ele produz na esperança de propiciar o benefício para a sociedade, mas também ter um bom recurso para a sua família. O estudante, ele estuda na esperança de passar de ano para ser um bom profissional no futuro. Ou seja, a esperança estimula o ser humano normal a viver em busca de uma vida melhor. Na vida cristã, nós temos essa esperança, que é uma esperança natural. Mas, além da esperança terrena, um outro tipo de esperança motiva o cristão. E baseado na pergunta: qual tem sido a esperança do cristão? Eu quero pensar bem rápido, nos próximos 10 minutos, 5 características da esperança do cristão. Aí você vai pensar, só na introdução ele levou 20 minutos. Imagine se ele vai levar 10 minutos para destacar 5 características. Eu vou destacar 5 características da esperança do cristão. Uma nota aí, marca aí no relógio, Luciana, se por um acaso eu passar de 10 minutos, você só levanta a mão assim, mas não é dizendo assim: eu aceito Jesus, não é isso não, tá? Só levantar a mão, que aí eu termino. Primeira característica da esperança do cristão é que a esperança do cristão é uma esperança viva. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta no capítulo 3, aliás, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Logo, a esperança do cristão é baseada na ressurreição de Jesus Cristo, que não ficou na sepultura. A pergunta que eu faço para você é: você tem essa esperança? Segunda característica da esperança do cristão é que a esperança do cristão é uma esperança salvadora. O apóstolo Paulo,
escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Logo, a esperança do cristão é baseada na salvação em Jesus Cristo. Não tem nenhum outro ser que pode proporcionar salvação. Só Jesus Cristo salva. E nós estamos aqui, nesse lugar, juntamente com os nossos irmãos, para declarar para o Senhor Jesus que está aqui, porque está vivo. Nós estamos aqui para declarar para o Senhor que o Senhor é o nosso Salvador e proclamamos isso aonde nós estivermos. Terceira característica da esperança do cristão é que a esperança do cristão é uma esperança segura. O escritor aos Hebreus, no capítulo número 6, versículos 18 e 19, olha o que o escritor aos Hebreus diz com relação à pessoa de Jesus Cristo e essa segurança que nós temos nele. Ele diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação. Nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu. Logo, a esperança do cristão é baseada na segurança afirmada pela Escritura Sagrada que nos conduz a Cristo. Mas para entendermos esse texto em especial, esses dois versículos em especial, precisamos entender sobre o que o escritor aos Hebreus está falando e por que ele está falando dessa forma. Nesta época, alguns cristãos estavam começando a adorar anjos. E aí, então, o escritor aos Hebreus, ele vem e traz a memória daquelas pessoas que quem deveria ser adorado é Jesus Cristo. E aí, nesse caso em especial, ele está aqui compartilhando aquela situação que havia, principalmente lá no Velho Testamento. Os irmãos sabem, se você que está aqui ainda não é cristão e que não leu a Bíblia ainda, e que não sabe, os hebreus, os judeus, aquelas pessoas que eram da religião judaica, a nação, ela nasceu, ela cresceu, ela se desenvolveu baseado num Deus só, que é o Yahvé. E esse Deus, então, logo depois que Moisés construiu o tabernáculo, logo depois que ele instituiu, de fato, a nação israelita, então, foram instituídas várias cerimônias, vários rituais, várias celebrações. E um dos rituais era o ritual de que tinha um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote, ele chegava diante de Deus para representar o povo, para pedir perdão pelo povo, para pedir orientação a Deus com relação ao que o povo precisava entender daquilo que o próprio Deus dizia para o sumo sacerdote. E era um momento muito especial, era único no ano, era uma vez por ano que ele entrava nesse lugar chamado Santo dos Santos. E quando ele estava se preparando para ir para o Santo dos Santos, ele, na noite anterior, ele não podia dormir. Porque se por um acaso ele dormisse e ele sonhasse, no sonho ele fosse induzido a pecar no sonho, ele seria fulminado diante de Deus. Então ele ficava a noite toda ali junto com os sacerdotes, e recitando, cantando, até chegar o momento onde ele ia apresentar o sacrifício. Então ele apresentava o sacrifício primeiro, imolava o cordeiro, e aí o povo ficava lá aguardando aquele momento especial. Era uma vez por ano que fazia isso. Aí ele ia entrar no Santo dos Santos. Imagina o pastor Elias, se você fosse um sumo sacerdote naquela época, e aí fosse representar o povo diante de Deus. Imagine no momento que você ia entrar. E se fosse eu, por exemplo, eu ia entrar tremendo. Eu poderia ser fulminado na presença do Senhor. O sumo sacerdote, se tivesse com algum erro, ele era fulminado, porque ninguém entra na presença do Senhor sem ser fulminado, se não estiver apto a entrar na presença do Senhor. E o povo ficava lá fora torcendo. Imagine que coisa fantástica, aquele moço entrando no Santo dos Santos. Não tem na Bíblia, não tem no Talmud, mas alguns
pesquisadores dizem que o sumo sacerdote entrava com um cordãozinho, uma corda amarrada no pé. Isso não tem na Bíblia, isso não é confirmado pelo Talmud, mas alguns historiadores dizem isso. E também com um sininho pendurado no pescoço. Talvez possa ser que tenha acontecido isso, que acontecia isso. Porque como é que ia entrar depois se o sumo sacerdote fosse fulminado? Tinha que puxar pela corda, certo? Mas isso não está na Bíblia, tá? E não tem no Talmud. Então, só são especulações. Mas vamos imaginar que, de fato, era isso que acontecia. Então, o camarada ia lá, era fulminado na presença de Deus, ninguém podia entrar no Santo dos Santos, ele ia ficar lá apodrecendo. Alguém tinha que tirá-lo. Para tirar, tinha que puxar pela cordinha. Aí dava posse ao novo sumo sacerdote. Então, imagina um sumo sacerdote quando ele entrasse. Queridos, eu imagino aquele momento tenso. Mas também, pastor Elias, eu imagino aquele momento que ele ficava na presença do Senhor, e depois que ele saía da presença do Senhor, se fosse eu, que entrasse no Santo dos Santos, e saísse ileso, eu ia gritar, estou vivo! E o povo começaram a aplaudir, começavam a vibrar, e era uma grande festa, era uma grande celebração. Eles começavam a cantar, a louvar ao Senhor. E aquele ano todo, tudo que o sumo sacerdote dizia, eles acatavam, porque aquele homem esteve na presença de Deus e não foi fulminado. Logo, ele estava apto a compartilhar para o povo aquilo que Deus tinha dito para o povo fazer. Quando o escritor aos Hebreus diz assim, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação. Nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é o seguinte, Jesus Cristo, que vocês estão colocando em segundo plano, que estão adorando a anjos, esse ser, no dia que ele foi sacrificado, no dia que ele foi morto, no dia que ele foi imolado como um cordeiro, mas ele como o sumo sacerdote, ele de braços abertos naquela cruz, fazendo uma ligação entre Deus e os homens, no dia que ele, no momento que ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, a Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, houve um terremoto. E agora, depois que Jesus Cristo foi sacrificado, não precisa mais de um sumo sacerdote para intervir, para interceder, para dizer o que o povo tem que fazer. Todas as pessoas que têm Jesus Cristo podem entrar na presença do Senhor sem serem fulminadas. Por isso que nós estamos aqui na presença do Senhor e não somos fulminados. Sabe por causa de quê? Por causa de Jesus Cristo. Por isso é que eu sou apaixonado por Jesus. Por isso é que eu preciso dizer para os irmãos que tem centenas, milhares de pessoas aqui ao redor de vocês, também no nosso Paraná, no Brasil e no mundo, que precisam ouvir essa mensagem de Jesus Cristo. Agora, queridos, porque Jesus Cristo fez isso na cruz do Calvário, e nós sabemos que é de graça, e nós sabemos que é só aceitá-lo como Salvador da nossa vida. Tem muitos cristãos que não levam a sério o cristianismo, tem muitos cristãos que vivem uma vida medíocre, tem muitos cristãos que não consideram de fato o quanto que são importantes, porque um ser todo-poderoso desceu nessa terra, sacrificou numa cruz do Calvário, mesmo tendo todo o poder nos céus e na terra, ele sacrificou por amor a mim, por amor a você. Você imagine, rapaz, eu merecia ser crucificado, eu merecia pagar o preço dos meus pecados, principalmente o meu pecado de rejeitar a Deus, rejeitar ao próprio Cristo, quando eu ainda não tinha como Senhor e Salvador da minha vida. Mas Ele fez isso por mim. Por isso que nós, como bons cristãos, saibamos que a nossa esperança, ela é uma esperança segura. Nós somos protegidos pelo Senhor Jesus Cristo.
quarta característica da esperança do cristão é que a esperança do cristão é uma esperança invisível. Romanos capítulo 8, versículo 24, a Bíblia nos diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Logo, a esperança do cristão é baseada na fé em Jesus Cristo, algo que não é palpável, algo que é invisível, mas algo que é real. Nós não precisamos colocar uma imagem de Jesus aqui para saber que Ele está presente, mas Ele está presente. Você não precisa ter uma imagem de Jesus na sua casa, porque Ele está dentro de você. Aliás, queridos, se tem coisa fantástica, é saber que nós temos um único ser, que é dono de uma religião, e que morreu há mais de 2.000 anos atrás e continua vivo. Mas nenhum que instituiu uma religião está vivo. Só o nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Agora, uma das coisas que nós precisamos entender é que nós sabemos que Jesus Cristo é a nossa esperança viva, Ele é a nossa esperança salvadora, Ele é a nossa esperança segura, Ele é invisível, a nossa esperança é invisível, mas uma quinta característica, a esperança eterna. Aliás, a esperança do cristão é uma esperança eterna. E Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículo 7, ele diz: para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Logo, a esperança do cristão é baseada na eternidade garantida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O mesmo apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, ele diz assim: se é só para essa vida que temos esperança em Cristo, somos os mais dignos de compaixão. Tem outra versão que diz assim: somos os mais miseráveis, ou seja, que mais precisamos de compaixão, porque se vivemos só para esse mundo aqui. Ou seja, a esperança do cristão é uma esperança eterna. Você pode viver 100 anos, você pode viver 120 anos, duvido que você vai conseguir chegar a 120 anos, mas se chegar lá, um dia vai acabar. Mas a eternidade está garantida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Conclusão: a base para toda a vida está na esperança. Quando a nossa esperança está alicerçada em bases frágeis e vulneráveis, um dia a nossa esperança acaba morrendo. Mas quando a nossa esperança está baseada no Deus imortal, invisível, mas real, aí a nossa esperança não tem fim. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê capacidade, que Deus nos dê a hombridade para entendermos que nós somos nada sem Ele, porque tudo é para Ele, por Ele, porque é em Jesus Cristo que a vida tem sentido. Baixa a cabeça, eu quero orar com você. Eu não gostaria de sair daqui, pastor Elias, sem desafiar a cada um de nós. Quando eu desafio você, também eu desafio a minha própria pessoa. Eu gostaria de desafiar você a você ter um compromisso mais profundo com o Senhor Jesus Cristo. E antes de orar com você, eu quero dizer para você que uma das coisas que nós como cristãos precisamos ter em mente é que a salvação é de graça, mas nós precisamos nos comprometer com esse algo tão especial que Jesus Cristo fez por nós. Talvez você entrou aqui nesse templo hoje perguntando para Deus: Senhor, eu tenho passado por tantas lutas, eu tenho passado por tantas dificuldades, eu me sinto fraco, eu me sinto fraca diante das grandes tribulações que eu tenho passado. Lembra daqueles irmãos lá do primeiro século? Você está passando por mais luta do que aqueles irmãos? Não sei como você tem encarado as dificuldades da vida. Talvez você esteja tão atribulado, talvez você esteja tão atribulada, que até acredita que Deus
talvez até se esqueceu de você. Talvez você passou por tantas lutas na semana que passou, que até pensou em desistir da vida. Talvez os seus problemas crescem cada vez mais. Talvez você esteja pensando, e amanhã eu tenho que resolver aquele problema. Talvez você esteja se desfalecendo diante desses problemas que aos olhos humanos são impossíveis de serem resolvidos. Eu quero desafiar você nesta hora, a você entregar todos os seus problemas nas mãos de Deus. Eu quero desafiá-lo também a você se colocar à disposição do Senhor, colocar a sua vida à disposição do Senhor, para ser usado por Ele, para ser usada por Ele. Você quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Você quer colocar a sua vida nas mãos do Senhor e quer ser uma influência positiva no meio onde você vive? Se você quer colocar a sua vida no altar do Senhor e quer pedir a Ele agora que Ele lhe dê vitória, e lhe dê sabedoria e capacidade para você enfrentar as lutas com dignidade, se você quer ver as promessas do Senhor serem cumpridas na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua denominação, na sua cidade, no seu estado, no seu país, faça essa declaração para o Senhor. Diga do fundo do seu coração para Ele, apresente as suas mágoas, apresente as suas dores, apresente as suas decepções, apresente as suas angústias, apresente os seus medos, apresente os seus desafios, as suas dúvidas. Abra o seu coração e diga para o Senhor: bendito Deus e eterno Pai celestial, eu tenho passado por lutas, e só o Senhor sabe as lutas que eu tenho passado. Eu tenho tido problemas que às vezes me dá desânimo de continuar servindo ao Senhor. Ah, Deus, mas a partir de agora, eu quero apresentar as minhas dificuldades nas mãos do Senhor. Eu quero apresentar a minha vida no altar do Senhor. Eu quero consagrar a minha vida. Por isso, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me ajude a enfrentar as dificuldades e entendê-las, confiando plenamente do Senhor. Eu quero voltar a ser aquele cristão, aquela pessoa com um desejo de buscá-lo cada vez mais, com mais intensidade, como aqueles irmãos do primeiro século. Eu quero ser usada por Ti e ser um canal da bênção do Senhor por onde eu for. Ah, Deus, eu quero ser sensível à voz do Teu Espírito Santo, para que algo novo aconteça na minha vida, para que algo novo aconteça na minha família, para que algo novo aconteça na minha igreja, para que algo novo aconteça no meu estado, para que algo novo aconteça na minha denominação, para que algo novo aconteça no meu país. Eu quero ser sensível à voz do Teu Espírito Santo. Se por um acaso você fez declaração para o Senhor, se do fundo do seu coração você disse isso para Deus, levante a sua mão, que eu quero orar com você nesta hora. Deus abençoe. Deus abençoe. Alguns irmãos, algumas pessoas estão levantando as suas mãos. Nós vamos cantar um cântico. Eu vou pedir à igreja para que se coloque de pé. Eu vou pedir para o seu pastor, o pastor da igreja, para ele vir aqui à frente e vai orar por você. Eu estarei aqui junto com ele, ele vai orar por você que levantou a sua mão. Se você puder sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós estaremos aqui recebendo vocês e dizendo para vocês que também nós queremos juntos fazer essa diferença na sociedade onde estamos inseridos. Vamos cantar um cântico, aí você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente para que o seu pastor possa estar orando por você.